nosso tema de hoje é impulsionamento no Facebook. O impulsionamento trouxe, ele trouxe uma vida nova para quem faz comunicação política e para quem vai atuar em campanha eleitoral. Toda campanha eleitoral pode fazer impulsionamento de conteúdos. Vai ser a nossa primeira eleição municipal com impulsionamento de conteúdos. Isso nunca aconteceu. Então nós tivemos uma reforma política em 2017. Na reforma de 2017 foi autorizado que as campanhas eleitorais poderiam ter impulsionamento de conteúdo. Até 2017 nós trabalhamos somente com orgânico. Era muito diferente fazer campanha. Então, para a eleição municipal, isso é uma vantagem enorme. Com o impulsionamento, a gente consegue fazer a publicidade para pessoas, para grupos, para regiões, variando com questões de hábitos. Então, não só de localização, mas também eu quero mandar um impulsionamento só para quem gosta de filme de máfia. A gente consegue fazer. Boa parte das pessoas acha que sabe impulsionar conteúdos, mas a verdade é que é muito complexo. Eu já fiz uma turma só de estratégia, já de impulsionamento de conteúdo, porque uma coisa é você operar tecnicamente a ferramenta, outra coisa é você saber usar a ferramenta de maneira estratégica para o que a gente quer. A gente pode usar o impulsionamento de conteúdo não só para entregar conteúdo, que essa é é o uso que as pessoas mais fazem, mas a gente usa o impulsionamento para testar argumento. A gente usa o impulsionamento para gerar engajamento, para fazer coleta de lead. Então, você tem uma série de outros usos que podem ser muito melhor aplicados se você souber usar a ferramenta e também fazer a parte da estratégia. Para essa eleição municipal 2020, eu considero que serão dois os pilares que vão fazer as campanhas se destacarem. O primeiro pilar é o impulsionamento de conteúdo, desde que de forma segmentada e com estratégia no microgrupo. E o segundo pilar vai ser a mobilização virtual, dado que a mobilização tradicional, aquela de rua, ficou prejudicada por causa da pandemia. Então, o que eu recomendo nos próximos dias é que você que está me assistindo, estude muito impulsionamento e estude sobre mobilização virtual. Como é que você vai engajar as pessoas para falar de política, principalmente depois que a gente está lidando com uma pandemia, né? Então, a população já não gostava de receber político. Agora, com pandemia, ela ganhou uma desculpa perfeita já para não receber ninguém em casa. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Então, eu acho que todo mundo está querendo respostas para perguntas, né? Faz aí o teu preâmbulo. Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente decidiu falar sobre impulsionamento e principalmente perguntas e respostas, porque nos últimos dias as nossas redes, os nossos grupos de alunos foram tomados por perguntas sobre o que vai acontecer agora com essas novas regras do Facebook para impulsionar e também muitas dúvidas sobre a legislação eleitoral que rege impulsionamento. Então, muita gente vai fazer pela primeira vez, como o Marcelo citou, a campanha municipal com impulsionamentos e não sabe ali exatamente o que pode, o que não pode. Então, eu já venho produzindo conteúdo sobre isso desde 2018, desde quando foi a primeira campanha que a gente pôde usar impulsionamento. Eu sempre estudei o que o Facebook disponibiliza, estudei o que as outras redes disponibilizam, todos os canais oficiais, o suporte, participo de tudo que eles colocam lá, para poder, inclusive, trazer um conteúdo mais mastigado, mais traduzido do que as próprias redes colocam lá para a gente entender. Então, hoje, a ideia é tirar as dúvidas de vocês. A gente já trouxe algumas aqui, mas eu vejo que nem precisava, né, Marcelo? Tá cheio de dúvida aqui no chat do YouTube e eu acho que eles não querem nem ouvir mais a gente falar e querem que a gente responda essas dúvidas. Bom, mas já tem algumas aqui que eu gostaria de fazer. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, Natália, porque tem muita gente nova que não lhe conhece. Tá certo. Não, já estou aqui na vibe de fazer campanha, de já partir para o negócio e não me apresentei, me desculpa. Eu sou a Natália Mendonça,
Eu sou publicitária, sou sócia do Marcelo Vitorino. A gente tem uma empresa de educação em que a gente tem cursos e também uma empresa de consultoria que presta consultoria para políticos e candidatos. Eu trabalho desde 2010 com marketing político, então são 10 anos de experiência e sempre meu foco foi na área do digital. Então eu sempre gostei de mexer nas ferramentas e aplicar dentro das ferramentas aquilo que a gente tem de estratégia para o marketing político. Então por isso que eu venho hoje, por exemplo, falar de impulsionamento. Eu trabalho com impulsionamento desde 2011, mas já trabalhei para empresas, para influenciadores, para políticos em mandato, já trabalhei para diversos setores com impulsionamento. Em 2018 foi a minha primeira campanha que a gente usou impulsionamento e agora em 2020. Então esse é um tema aí que eu tô bem por dentro e espero ajudá-los hoje. Muito bem. Então, assim, pessoal, até para vocês saberem, vou reforçar. A primeira campanha que nós utilizamos em impulsionamento aconteceu em 2018. Mas foi um aprendizado enorme, porque esse processo de verificação que está acontecendo agora, a gente já passou por ele em 2018. Ele tem algumas mudanças, ele ficou um pouquinho mais difícil, mas isso não é uma coisa do além, ok? Já aconteceu. Eu já tinha, inclusive, eu me lembro que eu já tinha autorizado o meu perfil para fazer anúncio político. A Natália até falou, para que você está fazendo isso agora? Aí, agora está claro. Agora eu posso falar para ela que eu me antecipei. Deixa eu pegar aqui uma primeira pergunta, Natália. Tá aqui, ó. Tem uma pergunta que, na verdade, veio de duas pessoas. Fabiana e Samantha. Quem não é candidato, como faz com as novas regras? Essa foi até uma pergunta que eu recebi muito no meu Instagram, porque tem muita gente em mandato, trabalhando com deputados, trabalhando com governadores de estado, outros mandatos que hoje não estão disputando campanha eleitoral e estão tendo problema para aprovar anúncios. E aí eu preciso dizer, porque as regras valem inclusive para políticos em mandato. Eu abri um chamado e falei com o pessoal do Facebook, porque eu atendo queria tirar essa dúvida. E eles foram muito claros em dizer que essa é uma regra e está se tornando cada vez mais rigorosa e que ela não é para a eleição. A gente coincidiu com o período eleitoral está chegando e as regras também foram implementadas, mas não é uma regra exclusiva de eleição, é algo que vai se manter mesmo pós-período eleitoral. Então, quem está em mandato hoje, mesmo estando em mandato, não sendo candidato, vai ter que cumprir essas regras do Facebook, sim, para conseguir veicular anúncios, porque são pessoas que têm lá na página a categoria de político, ou publicam sobre política, eleições e todos aqueles temas que eles consideram sensíveis e que devem cumprir as etapas de verificação para veicular anúncio. Então, quem hoje está trabalhando com mandatos que não tem relação com a eleição municipal, se preparem também. Ok, vamos aqui que tem mais, tá? É impressionante. Você vai ter que fazer um bate-bola porque tem muita pergunta. Tem muita pergunta. Tem aqui uma outra pessoa chamada Natália que perguntou: o prefeito está impulsionando conteúdo sobre obras da cidade. Complica ainda mais esses impulsionamentos? Eles deveriam ser feitos pela página da prefeitura? Muita calma nessa hora, porque, primeiro, se o prefeito vai para a reeleição, ele já devia estar com o alerta super vermelho em estar fazendo impulsionamento nesse período pré-eleitoral, já chegando no período eleitoral, porque pode dar problema ali, dependendo do que ele está impulsionando, do volume que ele está impulsionando. Então, um alerta vermelho já para essa parte dele estar fazendo isso. Agora, considerando que ele está falando sobre ações da prefeitura no perfil dele, não teria nenhuma diferença com a prefeitura mesmo fazer pela página da prefeitura. Mas ambos teriam que passar pelo processo de verificação. Não importa quem for fazer esse impulsionamento, se é o prefeito ou se é a prefeitura, como se tratam de temas dentro da categoria de anúncios especiais,
Quem for fazer tem que passar pelo processo. Então, não importa se é a pessoa do prefeito ou se é a página institucional. É o seguinte, eu preciso de CNPJ para prestar serviço de gestão de tráfego para campanhas eleitorais? De quem cuida dos anúncios dentro do marketing digital. Então, quem cuida de anúncios, por exemplo, para um eleitoral, você pode ser contratado com o seu... criar um rótulo, serviços com o CNPJ, pode ser no seu CPF, mas a campanha vai precisar ter cadastrado lá no... O Fernando quer saber o seguinte, ele precisa de CNPJ para prestar serviço de gestão de tráfego para campanhas eleitorais? Tá, então vou repetir a resposta. Primeiro, eu só alinhar com todo mundo que quem cuida dos anúncios costuma ser chamado de gestor de tráfego. Isso no mercado corporativo, principalmente. Então, quem cuida dos anúncios de um delivery, de uma escola, do que for, é um gestor de tráfego. Então, esse profissional vai ser muito requisitado durante essa campanha. E para ele prestar serviço para uma campanha eleitoral, ele pode ser contratado como um CPF, ele não precisa ter CNPJ para emitir nota para a campanha, ele pode ser contratado como uma pessoa física na campanha lá para prestar serviço, para prestar algum trabalho. Mas quem precisa do CNPJ é a própria campanha, que quando é registrada, ela tem um CNPJ, porque esse CNPJ é usado lá na criação do rótulo de propaganda eleitoral. Então são duas coisas diferentes. Para prestar o serviço não precisa, para criar o rótulo, o CNPJ da própria campanha precisa. O Diego quer saber, após verificar a minha conta, eu posso impulsionar para mais um candidato no período eleitoral? Pode, Diego. Eu, Natália, sou verificada e posso fazer para quantos clientes eu quiser. Eu posso fazer... o Marcelo me perguntou o seguinte, porque eu vi que ele está sem som. Ele perguntou se eu posso usar a minha conta verificada para fazer para mais de um candidato na campanha eleitoral. E a resposta é sim. Eu, Natália, verifiquei e a minha conta, o meu perfil pessoal, e hoje eu trabalho para diversos candidatos. Eu vou lá e mexo na conta de anúncios deles. Então, eu estou permitida a fazer para diversos clientes. A questão é que eu posso ir lá na página de cada cliente meu e criar meu rótulo, porque eu sou administradora dessa página e já fui verificada. Então, se você tem essa mesma situação, você pode também fazer para mais de um cliente. Andressa, na época de campanha, preciso de domínio do candidato para criar rótulo? Andressa, precisa de domínio e e-mail daquele domínio. Então, o e-mail fulano, vereador 2020, sei lá, qual domínio for. E um site também para fazer um rótulo personalizado de propaganda eleitoral. Então, se você quiser que venha assim escrito propaganda eleitoral e o CNPJ da campanha do lado, e isso é requerido pela legislação eleitoral trazer esses dizeres. Então, se você quiser fazer esse rótulo personalizadinho assim, vai precisar de um domínio e um e-mail desse domínio. Se você não tem, e não acha que vai ter durante a campanha, você pode usar um outro rótulo para fazer o anúncio, que é o rótulo automático que ele cria do seu perfil verificado, mas aí você vai ter que trazer na peça que você vai veicular os dizeres de propaganda eleitoral e o CNPJ, que é uma exigência da legislação eleitoral. Muito bem, vamos aqui para mais uma questão. Sandra, candidatos vão poder impulsionar pelo botão azul? Ei, aquele velho botão azul, o povo gosta desse negócio. Eu não sei o que vocês têm, cara. Vocês devem ter um fetiche doido para apertar aquele botão. É um trem doido, assim. Não sei. Sandra, poder pode, porque o botão tá lá, você vai poder apertar. A questão é que é perigoso, porque se você for fazer campanha eleitoral, fazendo impulsionamento, é ideal que você tenha uma conta de anúncios específica para tratar dos impulsionamentos do período eleitoral, porque você vai ter que prestar contas desses gastos, emitir nota fiscal desses gastos. Quando você aperta o botão lá no aplicativo, você tem que ter atenção para você selecionar a conta certa, para cobrar na conta certa. Se cobrar na conta de qualquer outra pessoa ou alguma conta que você não configurou com o CNPJ da campanha, isso pode dar um problemão na hora de você prestar contas da campanha, entendeu?
Então, poder pode, mas só se você tiver muita atenção e ter criado todo o processo antes, usando um computador, abrindo um gerenciador, criando uma conta específica para isso. A pergunta do Pedro. Gasto R$ 300 por mês com impulsionamento durante o mandato. Gastar R$ 1.000 na pré-campanha é muito? Olha, é mais de 3 vezes o valor que você estava gastando, Pedro. Eu diria que é muito, sim. Ainda mais quando você vai olhar o teto de gastos da sua cidade. Eu não sei qual é, mas tem teto de gastos aí em cidades que é 10, 12 mil reais, 15 mil reais. Então, se eu for pegar a proporção que você está gastando do teto durante a pré-campanha, isso pode dar problema com o abuso de poder econômico. Então, muita atenção. Mas esse é um assunto para um advogado. Ele pode analisar todos os fatos, recolher ali provas, evidências, para fazer uma defesa, caso seja necessário. Vamos aqui de novo. Tem mais perguntas, Natália. Aliás, pergunta que não falta. Paula. A Paula quer saber. Meu candidato quer mais curtidas na página. Posso impulsionar um texto dele se apresentando durante a pré-campanha? Cara, esse negócio de curtida na página... Nossa, é um drama. É sempre igual. E assim, vamos falar objetivamente. Eu vou deixar a Natália responder sobre se pode impulsionar um texto, mas antes eu queria dizer uma coisa. Hoje em dia, não faz mais sentido algum você ter curtida na página. Antigamente, quando nós tínhamos uma entrega orgânica das publicações, aí fazia sentido. Se você tinha 100 mil fãs na sua página, você tinha uma entrega orgânica que podia chegar, nos tempos áureos do Facebook, até 15, 20 mil pessoas. Depois esse número veio caindo. Aí alguns anos isso virou 5%. E hoje, para você publicar alguma coisa organicamente numa fanpage e fazer com que ele chegue nas pessoas, é melhor você encomendar aí. Eu encomendaria uma missa, uma entrega num terreiro, uma reza lá também no templo evangélico, porque hoje é só por um milagre. Então, não adianta você ter 1 milhão de fãs ou 100 mil fãs, a tua entrega vai ser praticamente a mesma. E quando a gente não podia impulsionar campanhas, aí ainda fazia um sentido. Hoje, a partir do dia 27 de setembro, você pode impulsionar para quem você quiser. Que sentido faz em ter curtida na página? Então, eu não estou nem falando se pode ou se não pode. Eu estou só te chamando a atenção para o ridículo. Assim, não faz sentido você ter sentido numa página, você ter fãs numa página, sendo que a sua entrega vai ser por impulsionamento. Ok? Então, eu vou deixar a Natália responder aqui, depois de já ter escrachado. Agora é a vez da Natália. Não faz sentido porque você vai pagar 2 vezes. Você vai pagar primeiro para isso gerar um fã e depois você vai ter que mostrar seu conteúdo para esse fã. Então já é mais fácil mostrar o conteúdo, porque você paga uma vez só. Então já essa é a lógica que o Marcelo está falando. Mas se pode, essa questão da legislação eleitoral não é permitido claramente na legislação você fazer impulsionamento de pré-campanha. Se ele está em pré-campanha, vai ser candidato. Esse momento, por exemplo, 13 de agosto, que ali é a prévia do quase um pouco mais de um mês para começar o período eleitoral, todos os seus adversários estão de olho no que você está fazendo. Se você abusar do volume de investimento, da quantidade de anúncios, do conteúdo que está sendo impulsionado, com certeza vai virar uma denúncia e você pode ter problemas aí na justiça eleitoral. E então, não recomendo. Até porque isso já devia ter sido feito a apresentação desse candidato em diversas maneiras e não só o impulsionamento para gerar fãs. Então, essa é uma fase que a gente já devia estar trabalhando há muito tempo e agora a gente só trabalhando no orgânico, naquilo que dá para gerar cadastro, falando com os nossos cadastros, ativando, e quando começar a campanha mesmo, voltar aos impulsionamentos. Natália, eu vou até interromper as perguntas aqui para falar sobre a questão do impulsionamento pré-campanha, porque é uma coisa muito importante, a gente tem que resolver. Nos últimos dias, o TSE tomou algumas decisões que, em tese, permitiriam
o impulsionamento na pré-campanha? Eu puxei aqui no meu Instagram, eu vi que, eu acho que em 22 de janeiro, né, em 22 de janeiro desse ano, eu fiz uma publicação no meu Instagram em que eu explicava as limitações de impulsionamento em pré-campanha. Então, o que eu coloquei naquela publicação e pouca gente, eu acho que entendeu? Eu coloquei que você até poderia fazer um impulsionamento desde que, inicialmente, você não se declarasse pré-candidato. Né? Porque se você não se declarou pré-candidato, como é que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar quanto você está gastando ou não? Você tomou a decisão de ser pré-candidato próximo à convenção, então ninguém teria nada a ver com isso. Considerando que você já se declarou pré-candidato, o que você não poderia fazer? Não poderia pedir voto. E aí tem duas situações, tá, pessoal? Tem o pedido de voto explícito e o pedido de voto expresso. O tô com Marcelo Vitorino é o expresso. Quero contar com você é o expresso. Quero contar com seu voto é o explícito. Ok? Então assim, vote em mim explícito, quero contar com seu apoio é o expresso. Alguns juízes consideram apenas o pedido de voto explícito. Outros consideram o pedido de voto expresso. Tá claro? Então vamos só separar. Bom, e aí, como é que a gente faz agora na pré-campanha? A lei só fala que o impulsionamento é um gasto eleitoral. A lei não fala de pré-campanha. A última decisão que eu vi, que foi a do ministro Barroso, um advogado questionou o ministro sobre o impulsionamento de uma publicação, que era um vídeo, em que o candidato não falava claramente o pedido de voto explícito. E o advogado da parte falou em campanha extemporânea. Ok? O ministro Barroso, ele viu o vídeo e falou que não era campanha extemporânea. Muita gente passou a defender que o impulsionamento, então, na pré-campanha está liberado. Só tem um porém aí. O advogado não fez o que eu faria. Se eu sou advogado da parte, né, o que eu teria pedido? Eu teria pedido uma ação de investigação. Por quê? Eu teria pedido para que o Facebook me informasse todos os impulsionamentos daquela pessoa desde 1º de janeiro até a data. Por quê? Uma coisa é você impulsionar um valor irrisório. O que é um valor irrisório? Não tem isso na Justiça Eleitoral em lugar nenhum. Já estou te avisando, não existe uma definição na Justiça Eleitoral do que é um valor irrisório, do que é um valor que balança uma eleição. Beleza? Não tem, vai da cabeça do juiz. Mas vamos supor, o teto de uma eleição é 100 mil reais. Se você tivesse impulsionado 1.000 reais durante todo o período da pré-campanha, bom, 1.000 reais não vai balançar uma eleição cujo teto são 100 mil reais. Então, um juiz pode pensar dessa forma. Um outro pode pensar que não, que balança. Ok? Isso daí é totalmente arbitrário. Então, o que a gente faz? Se eu sou a parte contrária, eu ia pedir o impulsionamento do período todo e aí identificar o valor gasto. Se esse valor é uma soma vultuosa, configuraria-se o abuso de poder econômico. Ou seja, não é nem campanha extemporânea. Houve um abuso de poder econômico. Isso não foi questionado na ação que foi para o ministro Barroso. O ministro simplesmente olhou o vídeo e falou: esse vídeo não tem pedido de voto, e ele nem fez menção ao valor. O advogado não pediu, eu quero saber quanto foi investido nesse vídeo. Então, o pedido do advogado foi, não vou dizer que foi ruim, mas ele foi incompleto. Então, você que está me assistindo agora, se você quiser correr um risco de impulsionar na pré-campanha, você faz. Eu, Marcelo Vitorino, profissional de comunicação, oriento a não fazer. Eu oriento a não fazer por vários motivos. O primeiro deles é porque dia 27 de setembro está aí. Se você não fez o que tinha que fazer até agora, não vai ser daqui até 27 de setembro que você vai fazer. Chega no dia 27 de setembro, você impulsiona o tempo que você quiser, para quem você quiser, pede voto, faz o que você quiser. Agora, o que você tem que fazer neste momento? Você tem que construir reputação, como a gente ensina nos nossos cursos, aprender a ferramenta, configurar todas as plataformas devidamente. Ok? Você não deve se render à ansiedade. Eleição
é o uso do tempo que vale. Você não deve simplesmente falar, então tá bom, então vou sair fazendo. Pega esse tempo, prepara a sua equipe, prepara seu site, prepara a sua plataforma de impulsionamento, prepara os conteúdos que vão ser impulsionados, pesquisa públicos, faz o seu canal do YouTube direito. Ou seja, tem tanta coisa para fazer que o impulsionamento não vai te fazer falta. E aí eu tenho mais uma notícia triste para quem quer impulsionar agora. Tudo isso que eu acabei de falar, você não vai conseguir fazer depois de 27 de setembro. Você tem que começar agora. Você não vai conseguir estudar plataforma, estratégia depois que a campanha começar. Você tem que estudar hoje, manezão. É hoje. Não é depois. Você tem que configurar suas ferramentas, seu site agora. Depois não dá tempo. Agora, o impulsionamento eu consigo fazer depois do dia 27. Então é uma questão do que eu faço primeiro. Quem está querendo impulsionar agora, está querendo construir a cobertura do prédio antes de fazer a fundação. Eu entendo a ansiedade, mas primeiro faz a fundação. Se você tiver com o teu site pronto, teu canal de YouTube, tudo configurado, teus textos prontos para a campanha, os roteiros de vídeo, os testes de sensibilidade, aí você impulsiona. Beleza? Eu vou voltar aqui para a Natália, porque a gente tem muito mais ainda para fazer. Tem muita pergunta aqui. Ah, eu não resisti, Natália, desculpa. Não, mas é bom, porque mesmo você falando, tem gente continuando perguntando. Mas e eu faço? Posso continuar? Então, assim, gente, é o recado dado. Quer correr o risco? Corra, fale com o advogado, prepare sua defesa. Se ocorrer de ter uma denúncia, se defenda. Básico. Mas quem está querendo fazer um trabalho pensando aí no longo prazo, chegando lá bem coberto, vá trabalhar com as coisas que vão fazer sentido. Vamos lá, Natália. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Christian Conte. Olá, entendi que é possível pagar impulsionamento no período eleitoral, certo? Correto. Mas como efetuar o pagamento se os candidatos só efetuam pagamentos com cheque? Mais ou menos, viu, Christian? Porque uma conta de banco é aberta com o CNPJ da campanha, até para os gastos serem feitos por essa conta de banco, e lá você pode pagar um boleto. Então você vai na conta de anúncios lá do Facebook, emite um boleto do valor que você quer, usa o banco com a conta do CNPJ para pagar esse boleto, guarda o boleto, guarda o comprovante e depois pega a nota fiscal e envia para prestação de contas. Não é cheque, é boleto. Ben-Hur, o Facebook está bloqueando postagem patrocinados de pré-candidato. Não, é uma pergunta. O Facebook está bloqueando postagem patrocinadas de pré-candidato? Tá, para quem não faz esse processo de verificação que a gente já estava falando aqui. Então você tem que verificar o perfil, tem que criar um rótulo e lá na hora do anúncio marcar que esse é um anúncio político. E não é só de candidato, qualquer pessoa. Se eu, Natália, quiser fazer um anúncio da minha página e eu não sou candidata e eu quero falar de política, eu vou precisar fazer esse processo. Qualquer um precisa fazer esse processo, não só candidatos. Muito bem. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Luiz Felipe Esteves. Estamos fazendo anúncio no Facebook na pré-campanha, porém está sendo exigido a criação do rótulo. Foi solicitado informar um e-mail e site do mesmo domínio. O pré-candidato não tem site. Como fazer? Olha só! Que coisa! Acabei de falar o que você devia estar fazendo. Né? Que bacana! Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes do porquê que você deveria ter um site durante a campanha. Eu só vou dar uma dica. As pessoas, quando vão procurar sobre um candidato, ela não digita no Instagram para saber daquele candidato, ela digita no Google. Então, só por aí você já devia ter um site. Mas você não tem, não vai querer fazer. Só tem uma alternativa para você trabalhar, que é quando você verifica o seu perfil, ele cria um rótulo automático e você pode usar esse rótulo automático. Só que aí eu não vou usar o meu, Natália. Eu vou fazer na verificação do perfil do meu cliente. Então, o seu cliente pré-candidato precisa ter um perfil no Facebook. Ele precisa verificar, passar lá pela etapa de verificação. E aí você usa o rótulo automático que é criado desse perfil. E aí você vai ter que cumprir a legislação eleitoral, colocando os dizeres propaganda eleitoral, CNPJ, quando você for fazer durante a campanha eleitoral. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Ronaldo, por que não consigo impulsionar por boleto? Ué,
Ronaldo, porque provavelmente você fez algum anúncio nessa conta que já foi pago com cartão de crédito. Então, para impulsionar no boleto, você vai ter que criar uma nova conta, abrindo uma conta e selecionando a opção boleto. Antigamente, o Facebook não deixava uma conta de anúncios ter boleto e cartão de crédito na mesma conta. Hoje em dia, já em alguns casos, é possível. Então, é por isso que isso acontece. E aí, você pode ir lá no Facebook, criar uma conta especificamente de boleto e impulsionar no boleto. Vamos lá. Maurição. Professor, conta Facebook Business, criação de conta de anúncios, precisa ser aprovado pelo Facebook? A criação da conta de anúncios, não. Mas o seu anúncio que você vai usar lá dentro, sim, que ele precisa aprovar. E se tratando de política ou eleições, você precisa ter essa verificação e o rótulo ativo para ele aprovar seu anúncio. Vamos lá. Denis, posso fazer uma doação de serviços de consultoria em marketing para a campanha e assim fazer os pagamentos dos impulsionamentos pelo meu cartão? Ai, Jesus. Ai, meu Deus, olha a ideia. Não Não, faça isso, jovem, não faça isso. Não pegue problema para você, você vai ter problema na justiça. E o candidato também. O candidato tem que pagar da conta eleitoral dele. É simples, emite um boleto e paga de lá. Não façam isso. Não coloquem um CPF de vocês no meio desse rolo. Quem tem que pagar é o CNPJ da campanha. é importante dizer, né? Por que tem. Deixa eu, antes de eu passar para a próxima. Por que quem tem que pagar é o CNPJ da campanha? É assim, a lei eleitoral é muito clara sobre quem pode pagar impulsionamento de candidato. Partido, coligação, o próprio candidato ou o seu representante legal. Seu representante legal não é um representante bacana, é o cara que paga a conta, é ele que assina as contas do candidato. Somente esses quatro, ok? E aí, se alguém pagar um impulsionamento de um candidato que não seja um desses quatro, paga uma multinha para ficar legal. Vamos lá. Opção sua. Posso registrar o site do vereador no CPF dele antes da campanha? Pode. Pode. O domínio custa R$ 40, não é isso que vai ter um problema. Uma construção de site simples também durante a pré-campanha não é o problema. A questão é quando você faz um grande investimento. E É. fica patrocinando esse site. É igual quando, assim, você tem alguns gastos, por exemplo, gasto de comitê, que são gastos que a lei permite que se faça, entendeu? Você não pode gastar uma fortuna. Você fala assim, eu vou construir um site e gastar 50 mil reais, a Justiça Eleitoral vai entender que você está tentando dar uma fraudada nela. Mas fora isso, está tudo bem. Isso aí. Vamos ver aqui. Cristiane Souza. Quais são as novas regras de impulsionamento? Na verdade, na legislação eleitoral nada mudou. Desde 2018 são as mesmas regras. Então, de legislação é a mesma. Dentro do Facebook, o que aconteceu é que as regras que foram implementadas em 2018 agora foram deixadas mais rigorosas. Então, as principais são: você tem que ser um perfil verificado para operacionalizar anúncios. Então, quando você vai criar um anúncio, editar um anúncio, colocar alguma coisa no ar, você tem que ser uma pessoa de verdade e verificada lá no Facebook. Você tem que mandar seu documento e falar que você existe, colocar seu endereço. E você tem que colocar um rótulo de quem está pagando por aquele impulsionamento. Então, é um rótulo que você pode usar como propaganda eleitoral ou um rótulo pago por, e essas são as novas regras do Facebook. E todas essas informações de anúncios políticos são colocadas numa biblioteca e vão ficar públicas por 7 anos. Então, as pessoas vão poder saber mais ou menos o montante que é investido, o que é a peça que está sendo anunciada, mais ou menos o público que você está segmentando. Então, não tem como nem esconder essas informações. É um processo de transparência que o próprio Facebook vem implementando e esse ano ficou mais rigoroso. As pessoas não vão ter detalhes do seu público, mas vão saber que você fez, sei lá, se você fez 200 peças, elas vão ver as 200 peças. Vão ver as 200 peças. E tem ideia ali, por exemplo, de gênero, idade, que viu as suas peças, tem ideia do montante que você está investindo, então é tudo público. Vamos olhar aqui, mais uma pergunta. Tô vendo aqui, ó. Tem um recado aqui. O Rony Von Mendes,
ele não se comportou no chat e foi bloqueado pela Acontece. mediação por 300 segundos porque ele ficou flodando o chat. Ô, Nivon, É. é assim, não adianta você ter nome do fofinho, não. Se você ficar flodando e qualquer outra pessoa que flodar, é bloque, tá bom? Senão já viu, né? Foi ele que marcou esse mãozinha para baixo ali, ó, porque ele Ah, fez um tem um bloco. dislike, né? Por Vamos favor, dá lá. like, então. Natália, o candidato tem que ter a conta de anúncio e a sua página também verificada para poder criar o rótulo dele. O meu perfil pessoal já está verificado. Natália, explica esse negócio de rótulo, pelo amor de Olha, Deus, tem porque eu tô vendo uma confusão. uma grande diferença entre página verificada e perfil verificado. Página verificada é aquela que tem o selinho azul. Você não precisa, anotem isso, não precisa do selo azul para fazer anúncio. Não é essa a verificação. Você precisa pegar o seu perfil, que você loga, eu tenho meu perfil, o Marcelo tem o dele, todo mundo que dá aqui deve ter um perfil. Você precisa ir lá em facebook.com/id, e aí você lá tem um passo a passo de verificação do seu perfil. Isso quer dizer o quê? Quando eu vou fazer anúncios, eu estou dizendo para o Facebook que eu sou uma pessoa de verdade, eu tenho um endereço no Brasil, porque se a Justiça Eleitoral ou qualquer outra justiça nossa aqui brasileira acionar o Facebook para o Facebook liberar quem é que está fazendo aqueles anúncios, o Facebook vai liberar os seus dados para a Justiça, vai liberar o seu endereço para você ser acionado judicialmente e vai liberar os seus documentos. Então, o Facebook, para se resguardar de ser acionado e falar, putz, esse perfil é fake, não tem como vocês fazerem nada, e ele ter alguma sanção judicial por causa disso, ele está se resguardando que você que vai fazer anúncio seja uma pessoa de verdade e tenha um endereço aqui no Brasil. Então, essa verificação de perfil não tem nada a ver com verificação da página. Não é aquele selinho azul, é uma verificação de documentação interna. Os dados não ficam públicos, mas se o Facebook precisar, ele vai colocar seus dados a dispor da justiça. Que beleza, hein? Não, é bom você avisar, porque senão depois É. o pessoal sai fazendo coisa, né? Vamos lá. O Giovanni quer saber. Professor Marcelo, eu sou seu aluno no Eu Vereador. Gostaria de saber como muda o cartão de crédito no Facebook. Eu vou passar essa para a Natália, tá? Giovana, eu Então, vou te falar, mas não tem como eu te mostrar minha tela aqui, ensinar, até porque eu ensino isso no meu curso de anúncios para Facebook. Mas aqui na live eu posso te falar, tem lá no menu, você procura a opção cobrança, aí do lado direito tem assim, configurações de pagamento. Lá você coloca outro cartão, coloca PayPal, em alguns casos você pode adicionar um boleto mesmo na conta de cartão de crédito, aí é a sua opção. muito bem. Vamos lá. Mais uma aqui. João Alves de Carvalho. Professor Marcelo, ainda é possível iniciar o curso Eu Vereador? Ô, amigão, é o Começa seguinte. ontem, João. A gente tem alguns cursos. A gente tem o Guia do Marketing Político, que é para a campanha majoritária, e a gente tem o Eu Vereador, que é para a campanha proporcional, ok? Se for uma campanha proporcional de reeleição, você vai para o Guia do Marketing Político. Se for uma primeira, você vai para o Eu Vereador. O Eu Vereador é um curso que tem 6 horas de duração. Então, não é que se dá tempo de fazer, você já devia estar fazendo, pega, assiste amanhã às 6 horas. Porque é melhor você saber o que você vai fazer daqui até o final da campanha do que você sair também na orelhada aí, fazendo do jeito que você achar que deve. Eu fiz o Eu Vereador para ajudar a vereadores, a candidatos à vereança que estão entrando nessa área. Então o Eu Vereador é muito rápido. Imagina, em 6 horas você sabe o que você tinha que saber para fazer a tua campanha. Vai lá e faça. Agora, se você é profissional e se você vai fazer uma campanha majoritária, o melhor caminho é você assinar o guia. Aí é um outro caminho ali, porque ali você tem a parte técnica de ferramentas. Depois vocês vão saber mais. Deixa eu Ô, continuar aqui com João, as perguntas, só um Natália. recado, vai aumentar o valor do vereador sábado, viu? Aproveita aí que tá com um valor descontado. Ah, olha só que Hoje. belezinha. Então, sábado vocês vão pagar mais quem não fez até agora. Então, Duda Dornella. Posso criar anúncio sem ter rótulo? Observação: não será anúncio político, mas a conta é de um pré-candidato. Ai, Jesus.
Seguinte, aí é uma interpretação do próprio Facebook. O algoritmo dele está rodando. Se ele entender que se trata sobre política ou eleição, ele vai travar seus anúncios. Poder criar, você pode. Pode só ser rejeitado. Então, aí você pode arriscar e ver se passa pelo algoritmo. Mas, mesmo depois de aprovado, se o algoritmo perceber, ele vai colocar na biblioteca de anúncios e vai travar o seu anúncio. Então, fica de olho, porque às vezes você acha que está rodando um anúncio e não está. Muito bem. Vamos lá, Natália. Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Deixa eu pegar aqui mais uma. Vamos. Rapaz, tem pergunta que não acaba mais, viu? Só para te avisar. Tem mesmo. Adriano, preciso transformar minha página pessoal em página política? Essa é rápida. É perfil, será que ele está falando? Perfil pessoal. Não, ele falou página. Aqui é a pergunta página. Mas pode ser perfil pessoal. Tá, para fazer anúncio você precisa ter uma página. Ela pode ou não estar marcado com a categoria política. Aí é uma opção sua. Você pode colocar como figura pública, qual categoria você achar que é mais adequada para você. Mas não tem como fazer impulsionamento no perfil. Então você vai ter que ter uma página. Você pode transformar o seu perfil em página também, se você quiser. Andressa Rita quer saber. Necessita de um site separado, domínio próprio para a campanha, ou pode usar o site já existente? Andressa, eu já vou te responder essa aqui, não é nem para a Natália. Você pode já usar o seu site que você vinha trabalhando e você não precisa pagar publicações anteriores. Tudo que foi feito, tanto em site quanto fanpage, se mantém trabalhando, você informa a Justiça Eleitoral no registro da sua candidatura. Tem vários aqui enviando qual CNPJ ou CPF usar na pré-campanha. E isso porque eu parei Isso essa porque transmissão. você falou, né? Eu parei a transmissão para falar do que eu impulsionamento pré-campanha. Mas tudo bem, então tá bom. Vamos lá, vai, Natália. Bom, e aí? Qual é o CPF ou CNPJ? Eu tô curioso para ver se tem um CNPJ. Assim, eu tô aqui me perguntando que CNPJ é esse de pré-campanha, sendo que ninguém tem CNPJ ainda em pré-campanha. Não existe, né, gente? Você quer correr o risco, faz pelo menos no CPF do candidato, porque depois você consegue ali comprovar o seu histórico, os faturamentos. Agora, não inventa de colocar CPF de assessor, CNPJ de agência, aí você começa a levar vários outros problemas para a justiça interpretar isso a malandragem. Nicolas Gonçalves. Quais as regras são mais importantes que todos deveriam saber ao fazer campanhas no Facebook Ads? Todas. Ué, por que eu vou saber só uma parte? Vai que eu cometo um erro, isso vai acabar causando um problema depois, impedindo de assumir um mandato. Então, todas as regras são importantes, tanto as do Facebook quanto da legislação eleitoral. Vocês estão muito apegados nas regras do Facebook, mas existe uma legislação específica sobre impulsionamento em redes sociais e vocês têm que saber sobre isso. Então, não vou separar aqui um trechinho do que você tem que saber, não. Tem que saber tudo. E, principalmente, quem é assessor de comunicação de campanha é a pessoa... Desculpa, né? Não tem desculpa, é a pessoa que vai orientar o candidato. O candidato realmente não tem tempo de saber de tudo, é por isso que ele te contrata. Então, por favor, estudar a legislação. E as regras do Facebook são simples, são essas que eu falei. Você tem que verificar seu perfil e fazer o rótulo da página. Eu tenho um artigo no Marketing Político hoje, nosso blog, sobre isso. Você pode ver o passo a passo lá, isso é mais simples do que você tá assim, ansioso para saber, vai estudar sobre isso. Ok, vamos dar uma olhada aqui, peraí que tem mais. Nicole, posso usar o CPF do candidato para impulsionar a pré-campanha e o CNPJ somente durante a campanha? Olha, Nicole, aí é o seguinte, eu vou te falar da parte... Já que vocês não me escutam quando eu falo que é bobagem impulsionar, assim, quem sou eu, né, para falar alguma coisa do que deveria ser feito? Esses anos todos que eu passei aprendendo a fazer campanha não são relevantes. Já que é assim, eu vou te explicar. Não existe prestação de contas de período de pré-campanha. Isso não existe, tá? Se o seu candidato for denunciado, ele vai ter que mostrar quanto ele gastou e quem pagou. Então, se você vai fazer, mesmo eu te recomendando não fazer, eu acho que você deveria utilizar o CPF do candidato, pago com cartão de crédito do candidato.
Porque na denúncia você vai se defender e você, é sério, é um inquérito, tá? Não é qualquer coisa não, é Justiça Eleitoral. Chega uma cartinha lá da Justiça Eleitoral. E aí vai ter uma diligência em que você vai comprovar todos os seus gastos. Já pensou, na hora que você for falar que quem pagou o anúncio é uma outra pessoa que não o próprio candidato? Aí pode configurar caixa 2, entendeu? E isso pode dar cassação de mandato, até impugnação. Então, você pode, sim, vamos deixar claro, você vai usar o CPF do candidato correndo risco, tá? É um risco alto ou baixo, dependendo do que você vai fazer. Impulsionou muito, risco alto. Você fez aqueles vídeos super produzidos, risco alto. Botou número, partido, trilha sonora profissional, imagem de drone, risco alto. Assim, eu tô te avisando, porque se o negócio tem cheiro de campanha, anda como campanha, qualquer juiz eleitoral vai olhar para aquele negócio e falar, isso aqui é campanha. Então, se você quiser ter um risco baixo, além de fazer no CPF do candidato, gaste um valor que não seja considerável durante o período todo, não é em uma publicação. Faça vídeo simples, sem edição. Ok? Faz chamada para lista de WhatsApp, por exemplo. Faça coisas que não vai dar problema. Essa é a minha recomendação. João Ribeiro, que é aluno do Guia do Marketing Político, quer saber. Conheço um candidato que impulsiona muito e é feito com o cartão de crédito do assessor dele. Isso cheira caixa 2? É o que eu estava falando agora, não é que cheira não, isso daí é só ele denunciar. Pode denunciar, já cai na hora. O pré-candidato Luiz Bezerra está perguntando aqui, ó, me explica por favor, eu faço umas postagens como pré-candidato, é proibido? Eu vou até passar batido, Natália, eu não vou nem te jogar essa. Não é proibido. Pré-candidato pode fazer publicação, contanto que não peça voto, não tenha número, esse tipo de coisa você faz a publicação. Só impulsionamento que tem restrições. Denis Albino, o BM a ser usado deve ser sempre o do candidato, então jamais eu posso criar uma conta dentro de um BM meu para impulsionar para o candidato. Aí aqui o pessoal está me falando aqui que é Business Manager. Rapaz, o povo arrumou até abreviação para isso. Não, vamos aqui fazer um brainstorming, né, para a gente ver como vai usar o BM. Que raio de BM é esse, meu amigo? BM é o Business Manager, que em português, claro, é gerenciador de negócios, que é a nossa ferramenta profissional lá do Facebook. Jamais eu posso criar uma conta dentro de um BM meu para impulsionar para o candidato? Pode, eu uso o BM da minha empresa, que a gente tem, para atender nossos clientes, quando o cliente não tem um dele próprio. O ideal é que cada cliente tenha, mas a gente sabe que às vezes não tem. Então eu crio as contas de anúncio do cliente e eu uso lá, só que aí o rótulo que eu coloco lá, que eu crio na página do cliente e vinculo com a conta de anúncios dele, aí esse rótulo tem que ser com os dados do cliente. Mas para a Justiça Eleitoral ou para o Facebook é indiferente quem é o dono da conta de anúncios. A questão é o dado que vai lá dentro, e inclusive os dados de faturamento. Aí não é o dado de faturamento da minha empresa, é o dado de faturamento da campanha. Tem mais uma pergunta aqui, Natália, que é o seguinte, o Edu Camaleão quer saber, dentro do Face tem uma categoria política, como isso funciona? Essa categoria é simplesmente para você marcar do que se trata a sua página. Por exemplo, se você tem uma página de um restaurante, vai ter uma categoria ali, restaurante. Você tem uma página de negócios locais, vai ter ali a categoria negócios locais. Se você é um político, marque a categoria político. Se você é um pré-candidato, sugiro que use figura pública, que é uma outra categoria que tem lá. Acabou, até estou vendo uma pergunta ali que a gente precisa explicar. Todo mundo está perguntando ali, ó, alunos do guia têm acesso a todos esses cursos? E mais ou menos, os cursos que são produzidos pelo Marcelo estão no guia, e a Fernanda cedeu o curso de WhatsApp para vereador lá para o guia também, o restante não está lá no guia não. São cursos que custam R$ 29,90, pessoal, e aí são professores parceiros, então por isso que eles são vendidos separadamente do guia, que é um produto feito por Marcelo Vitorino. Bom, e aí é o seguinte, eu vi muita pergunta aqui em relação a como fazer essa verificação, os rótulos e tudo mais.
Fala exatamente o que é que você fez e o que você quer dizer para o pessoal hoje. Essa pergunta é a campeã, né? Eu estou explicando aqui o que tem que ser feito, mas a pessoa quer saber como precisa ser feito, quer saber o passo a passo. E numa live, respondendo perguntas, no chat do Instagram, na caixinha de perguntas que eu abro lá, não tem como mostrar o como. Isso é um passo a passo, e são muitas regras, até da legislação. Então, pensando aí em ajudar quem precisa entender o passo a passo, eu gravei um curso em que eu ensino. Primeiro, todas essas regras do Facebook em detalhes. Eu mostro a minha tela verificando um perfil do zero. Inclusive, peguei um perfil de outra pessoa, porque o meu já estava verificado. Peguei o perfil, fiz lá todos os passos, até o código que eu recebo no celular, eu fiz junto lá desse curso. Fiz todo esse passo a passo dessa verificação, criação de rótulo, vinculação com conta de anúncios, tudo que o Facebook exige. Aí acabou essa parte, eu expliquei legislação eleitoral, cada um dos itens que dentro da legislação que se trata sobre impulsionamento de redes sociais, inclusive coisas que eu chamo a atenção, porque em 2018 as pessoas cometeram erros sobre algumas coisas da legislação e eu chamo a atenção lá. Ensinei também o passo a passo para usar o BM, o Business Manager, o gerenciador, fazer as campanhas, como fazer a campanha, desde o objetivo da campanha até a peça que você vai veicular. Então, tem o passo a passo disso. Eu trouxe dicas de ferramentas que eu uso, como eu otimizo o meu fluxo de trabalho dentro da gestão dos anúncios. E trouxe também a questão da documentação de notas fiscais e outros relatórios que você pode colocar na prestação de contas para campanhas eleitorais. Então, eu ensino onde pegar essas notas lá no final da campanha. Usei vários exemplos de aprendizados que eu tive em 2018 para que os meus alunos agora em 2020 não tenham problemas que a gente teve lá. Então, eu fiz um curso específico sobre isso, que aí eu mostro tela a tela, coisa... Assim, são 3 horas de curso, pessoal. Não teria como a gente ter tanta hora aqui falando com vocês, em lives, em chat, em tira dúvidas de grupo de WhatsApp. Então, assim, é um curso que você pode acessar aí, anúncios para políticos, vocês vão ver a opção de comprar ele avulso, que é lá na prateleira da presença online, ou assinar dentro do guia do marketing político. Tem assinante do guia aí? Levanta a mão aí, porque assinante do guia já está liberado, viu? Só acessar lá no menu do lado esquerdo, já tem ali com estrelinhas o conteúdo atualizado para vocês assistirem, já tem esse passo a passo. Então, você pode optar por comprar ele separado ou assinar dentro do guia. Então, são 2 opções aí para você avaliar. E aí, para quem só quer, assim, já entende do que eu estou falando, quer um pouco de dica, eu tenho ali meu Instagram, que é prof.nataliamendonça, e lá eu estou dando dicas de como usar isso melhor, mas o curso é o detalhe, são 3 horas de tela mostrando como fazer. Muito bem, Natália.